Olá, meus queridos buscadores, eu sou Ana de Lúcia, terapeuta holística especializada em tarô terapêutico, e a gente vai discorrer sobre um tema muito interessante que eu gostaria de passar para vocês. O tarô terapêutico não é a minha profissão só, ela é minha missão de vida, né? Eu descobri ao longo do meu caminho, percorrendo por vários segmentos religiosos, várias experiências vividas pessoalmente. Aí, quando eu conheci o tarô muito cedo, quando jovem, que toda jovem gosta, né? A maioria delas gostam de ver a questão do tarô. E eu também, como toda curiosa, jovem, né? Gostava muito de visitar as pessoas que faziam o tarô adivinhatório. E só que na minha vida aconteceu um fato extremamente forte, que foi a respeito de uma previsão que uma determinada cartomante fez, que tocava alguém da minha família, né? E eu fiquei muito abalada com isso, eu achei uma coisa muito forte, né? E me inquietou muito, e eu comecei a perguntar como é que isso poderia ser, como é que eu acho que eu não estava preparada, eu era jovem também, e isso marcou muito comigo, até que eu falei uma vez com uma pessoa muito já idosa a respeito disso, uma pessoa que era muito espiritual, e eu contei para essa pessoa esse meu susto, né? E aí ele me deu uma explicação, uma coisa muito que acalmou muito o meu coração e que não vem ao caso agora. Então depois eu sempre fui curiosa de querer estudar, de querer aprofundar no autoconhecimento. Eu comecei a fazer terapia muito cedo, eu tinha 16, 17 anos, sempre gostei desse mundo holístico, já era uma coisa instintual minha, sempre gostei desse mundo, e aí comecei a me aprofundar em mim mesma, até que a um certo ponto eu conheci uma pessoa que veio da Índia e que foi eu dar um curso aqui no Brasil, e eu fiz esse curso completo, e todo o mundo mudou para mim na nível da simbologia, porque ele trazia muito essa questão dos símbolos do inconsciente, e eu fiquei muito impactada, fiz o curso completo, me aprofundei com ele, eu fiz cada vez mais, toda vez que ele vinha para cá, até que a gente também acabou fazendo um grupo juntos, né? Porque eu digamos assim, eu era uma aluna aplicadíssima, eu queria tudo, queria entender tudo, queria saber tudo e tal, e fui muito próxima para poder absorver e beber todo aquele conhecimento, até que depois ele foi embora. Eu continuei, trabalhei muito em algumas empresas e tal, até que um determinado momento da minha vida foi essa a escolha do caminho que eu fiz, e fui fazer meus cursos terapêuticos, fui fazer minhas experiências pessoais e descobri o tarô como um instrumento de autoconhecimento, porque ele serviu para mim muito e serve para mim até hoje, para me trazer insights, para me fazer refletir, para dizer as coisas que eu realmente tenho dentro, eu me confronto. Então o tarô, ele é um descortinador, eu cheguei a essa conclusão, ele traz o que o teu inconsciente ainda não trouxe para fora ou você não percebeu. E aí eu descobri a analogia, foi tão incrível, que eu um dia estava assistindo uma coisa na televisão que me chamou a atenção. Um determinado avião caiu e eu vi a notícia que precisaria aguardar para abrir a caixa preta para ver qual foi o motivo da queda. E isso fez tanto sentido para mim, fiz essa associação também com o tarô. O tarô não é nada mais do que ele vai revelar as imagens que estão no teu inconsciente. Então, se alguma coisa não vai bem, se alguma coisa não está legal, você, através do tarô, e quem é uma pessoa que trabalha com isso, ela vai trazer, ou ele vai trazer os conteúdos que estão lá dentro daquele inconsciente, assim como é a astrologia, a numerologia também tem isso. Então tem várias técnicas que trazem para você o que precisa ser revelado e o que precisa ser mudado, porque aquilo que você não conhece, aquilo que você não tem consciência, você vai continuar repetindo sem saber. Aí então você vai dizer que é por causa do outro, você vai botar a culpa em alguém. Então o trabalho de autoconhecimento faz sempre você voltar para dentro. E o tarô é um instrumento, através das imagens de quem é uma pessoa que faz, especialista nisso, ela vai trazer a imagem precisa e você precisa ver que aquela pecinha ficou fora do lugar.
lugar. Por isso você está vivendo o que você está vivendo. Por isso você não encontra uma saída. E quando a pessoa faz, quer dizer, quando a pessoa fala, no caso, você realmente se identifica, você realmente vê, isso tem tudo a ver. Tanto que para mim, quando eu termino uma sessão de tarô completa, ela disse, mas eu já sabia disso. Mas lógico, Hermann Hesse já dizia isso. Eu não posso revelar a você nada daquilo que você já não sabe. Isso não quer dizer, quero deixar bem claro aqui, das pessoas que têm o dom de também prever o futuro ou querem trabalhar com isso. Só que cada um tem uma experiência, cada um tem a sua vertente. Eu não tenho absolutamente nada, tem pessoas muito boas, muito competentes nessa área, mas eu passei uma experiência muito forte logo no início, quando eu comecei a jogar tarô, que eu também estava vendo as coisas. E teve uma coisa muito forte na minha vida que marcou profundamente, onde uma senhora veio, eu estava logo no início do tarô, e ela veio me perguntando se o neto dela, o neto estava hospitalizado, ia sofrer uma cirurgia muito grave, se isso ia dar certo, se ele ia sobreviver. Quando eu abri, foi logo no comecinho da minha experiência. Quando eu comecei a abrir o tarô, eu vi que o menino iria morrer. E eu fiquei realmente muito assustada, e a minha consciência diz, o que é que vai ajudar a dizer a essa pessoa que o neto dela não vai sobreviver? Então aquilo me assustou muito, eu não disse, eu disse só que era realmente uma coisa muito delicada, muito séria, e que a Deus nada era impossível, que ela continuasse orando. E aí, logo depois ela me ligou e dizendo que realmente o neto dela tinha falecido. Então aquilo foi o sinal que eu tomei, tá certo? Que eu não queria ir por esse caminho, tá certo? Isso não quer dizer que é errado, que é certo, nem nada, mas não era o meu caminho. Isso eu deixei muito claro. Gosto, tem pessoas que são fantásticas nisso, e assim, não tenho nada absolutamente contra, e agora é uma questão de o que é que você veio fazer, né? Então eu percebi que ali meu viés para um trabalho terapêutico era um trabalho psicológico. Era exatamente esse exemplo que eu dei do avião, né? Quando algo do avião, que ele, por exemplo, quebra, ou que ele cai, ou que ele vai fazer algum desastre, a primeira coisa que eles abrem é a caixinha preta, entendeu? Então assim, o que é que está errado ali dentro? O que é que não foi feito ou foi deixado de fazer? O que é que não se prestou atenção? Houve uma falha, houve uma coisa que precipitou esse avião, né? E eu peguei essa analogia muito, muito seriamente. Então, quando as coisas da nossa vida não dão certo, ou tem algum problema, a gente precisa ver aonde é que a gente está criando esse problema, aonde é que estão os bloqueios, aonde estão meus medos, aonde estão meus traumas. Então, essa é a minha experiência, cada um tem a sua, mas foi muito libertador para mim, porque aí você fica entendendo que a sua vida, que as suas escolhas dependem única e exclusivamente também de você, de como você faz, se você tem consciência ou não, e logicamente que isso vai ter um resultado. Mesmo que esse resultado não seja agradável, pelo menos você naquele momento percebeu que aquilo não é para você, que você percebeu que não é dessa forma. Então isso ajuda muito no seu processo evolutivo e no seu crescimento, tá bom? Qualquer coisa, entre em contato comigo, e aí você vai viver essa experiência dessa nova forma, dessa forma mais profunda também, de usar o tarô como um descortinador para seu autoconhecimento sempre no processo evolutivo. Um grande beijo no coração de vocês.